Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o juiz substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Bruno André Silva Ribeiro, e o professor de Direito, Alexis Couto de Brito. A lei de execução penal traz algumas condições para o preso passar ao regime aberto. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar que está trabalhando e tem bons antecedentes. Além disso, o detento deve permanecer em local determinado durante o repouso e nos dias de folga. Ele também tem que cumprir horários, não pode sair da cidade sem avisar e deve informar e justificar suas atividades sempre que for necessário. Juiz, eu queria que o senhor explicasse para a gente aí melhor a diferença entre o regime aberto e o semiaberto. Bom, primeiro a gente tem que explicar a diferença da prática para a teoria. Na teoria, o regime semiaberto é dentro do estabelecimento prisional com o preso trabalhando lá, certo? Coletivamente, estudando. E o regime aberto, sim, seria numa espécie de casa de albergado, onde ele teria palestras, cursos profissionalizantes, poderia sair durante o dia e voltaria à noite. O regime aberto funciona sem uma vigilância ostensiva e é baseado no senso de responsabilidade do próprio preso. Essa é a teoria. Na prática, contudo, as regras do regime aberto são aplicadas no semiaberto. Ou seja, no semiaberto, o cidadão que está preso sai para trabalhar ou estudar durante o dia e volta para o estabelecimento prisional à noite. Essa realidade é a realidade de Brasília e da maior parte dos estados. Agora, cada estado tem autonomia para se adequar às suas peculiaridades. Então, cada estado tem uma espécie de regime semiaberto ou uma espécie de regime aberto, que muitas vezes destoa significativamente do que está previsto na lei. Professor, é complicado ter esse regime diferenciado em cada estado? Sim, é complicado, porque, em primeiro lugar, é uma lei federal que determina como deve ser feita a execução penal. E, em segundo lugar, o preso pode ser transferido de um estado para outro, para cumprimento da sua pena, pode ser submetido a um estabelecimento penitenciário federal, e a lei, sendo federal, deveria ter um tratamento único para cada um deles. Agora, há uma certa autonomia estadual e que permite que os estados regulamentem um pequeno espaço da execução com a atribuição de faltas médias e faltas leves, inclusive de recompensas. Então, nesse sentido, cada estado acaba adaptando, acaba acertando, ajeitando um pouquinho, complementando a legislação federal. Mas é muito complicado. O ideal é que a diretriz seja uma diretriz federal e que os estados cumpram, na sua grande parte, a diretriz federal. Essas peculiaridades regionais, inclusive, dão margem para pedidos inusitados, por exemplo. Eu já recebi vários pedidos lá na Vara de Execuções Penais de preso pedindo para ir cumprir pena na comarca tal. Aí você pergunta ao preso por quê. Ele fala, não, é porque aqui eu cumpro no regime semiaberto, as regras são muito rigorosas. Na comarca para onde eu vou, para onde eu estou pedindo, não tem estabelecimento de semiaberto. Então, a pena é cumprida em casa, a modalidade de regime domiciliar. Exatamente, mesma coisa os estabelecimentos. Eu quero ir para um estado tal, os meus parentes estão lá, porque eu sei que o sistema lá tem esta ou aquela oportunidade, me proporciona isto ou aquilo. Às vezes, a grande parte das vezes, reivindicações absolutamente lícitas, corretas, ou seja, aqui eu não tenho trabalho, e se eu for para tal estado, o estabelecimento me dá o trabalho, trabalhando eu consigo remissão, consigo o término da pena mais rapidamente. Então, se eu tenho uma desigualdade muito grande, eu começo a ter a desigualdade que a Constituição não prevê. Pelo contrário, ela quer que sejamos iguais e haja uma isonomia, principalmente no caso da execução. Agora, como é que funciona? Já que o senhor falou em trabalho, o dia de trabalho diminui a pena, o estudo diminui a pena, como é que funciona isso? Diminui. Tanto o trabalho quanto o estudo. Na verdade, é um dia a mais cumprido. O pensamento deve ser feito sempre da seguinte forma: a cada 3 dias trabalhados, eu vou cumprir 4. Ou seja, a cada 3 eu ganho 1 na pena. Isso faz com que a minha pena acelere e eu alcance os benefícios mais rapidamente. Da mesma forma, o estudo. Recentíssima alteração legal indica que a cada 12 horas de estudo eu também vou ter 1 dia a mais cumprido. Agora, juiz, a gente vê muita denúncia de gente que deveria estar na faculdade, deveria estar estudando, deveria estar trabalhando e não está. O que é preciso para mudar isso? Fiscalização. Fiscalização, basicamente. Porque é um direito previsto na lei. O preso, tendo proposta de trabalho, pelo menos aqui em Brasília, nós temos uma equipe que vai, atesta a idoneidade da empresa, vê se a empresa precisa realmente de mais um empregado. Então, depois disso tudo, ouve-se o Ministério Público e aí o juiz defere. E aí ele passa a se comportar como um trabalhador comum. Ele vai ter a folha de ponto dele, a folha de ponto é remetida
todo mês para o estabelecimento prisional. O estabelecimento prisional faz a checagem da hora de saída e da hora em que ele entra. E o trabalho é fundamental nesse processo de ressocialização, tanto o trabalho como o estudo. E como será que as pessoas veem os benefícios que são concedidos aos presos? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Tem alguns casos que era melhor a pessoa cumprir toda a pena, né? Porque comete um delito assim que não deveria realmente ter esse saidão. O cara comete crime, tem que ficar preso mesmo. Aí solta, eles vão e cometem outros crimes de novo. O elemento sai e normalmente já sai intencionado a cometer um novo crime. São raras as vezes que a gente vê realmente aquele que quer se reconciliar com a sociedade. Todo preso eles têm que ter o direito, né, de entregar à sociedade. Claro que eles erraram sim, né, mas lá dentro eles podem estudar, trabalhar para que fora ele ter uma oportunidade, né, de uma vida social. Tem que ter um controle maior sobre o benefício para ser concedido, né, como crime leve, entendeu? Aí eu acho que eles não têm um controle sobre isso. Eu acho que teria que revisar isso aí para ver, para não soltar a pessoa errada para a rua, entendeu? Juiz, as pessoas falam muito em reincidência de crime. O que acontece com alguém que tem um benefício e comete um novo crime? Se a pena é somada, o que acontece? Bom, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer até mesmo para a população que é extremamente difícil você adivinhar, na verdade não é difícil, é impossível você adivinhar se um cidadão vai voltar a delinquir ou não. Na verdade você não sabe nem se alguém que é primário, que nunca praticou crime, vai vir a cometer um crime ou não. O que nós precisamos? Nós precisamos de um rigor na hora de você analisar o caso de alguns condenados. Então você não pode tratar todos os presos de uma forma igualitária. Então tem aqueles casos em que o cidadão, por exemplo, praticou um furto, um roubo na vida dele, e aí, para esse tipo de preso, eu posso analisar o requisito objetivo e o subjetivo e me contento com um atestado de bom comportamento carcerário. Agora, há outros casos em que, por exemplo, o cidadão é condenado por crimes gravíssimos, então eu tenho laudos psicológicos me dizendo que ele tem um desvio de personalidade, que ainda não está preparado para o retorno à sociedade, que seria ideal que você realizasse um tratamento e um acompanhamento psicológico, que aqui em Brasília nós temos. Então, esses casos são analisados com maior rigor, né, no campo do aspecto subjetivo. Agora, mesmo fazendo isso tudo, é impossível que você diga, olha, passamos por todas essas fases, o cidadão fez um acompanhamento psicológico, eu tenho certeza que ele não voltará a praticar crimes. Isso é impossível. Nós vamos continuar tendo casos como esses. No caso dos traficantes, por exemplo, que conseguem esse regime de progressão de pena, também é certo, juiz? É uma política criminal. O Estado legislou nesse sentido e até mesmo os crimes hediondos, os equiparados, os criminosos têm direito a essa progressão, incluindo os traficantes. É diferenciada essa progressão para crimes hediondos, por exemplo, professor? É diferenciada no sentido em que a fração é diferente. Se o crime não é hediondo ou equiparado, a fração é de 1/6. Cada 1/6 se progride de regime. Para os criminosos condenados a crimes hediondos, a fração é de 2/5 e 3/5 no caso de reincidência. E até recentemente não se permitia a progressão de regime em crimes hediondos. E além de todos os efeitos que isso proporcionou, o mais grave era com relação ao condenado, porque nós tratávamos da mesma forma um condenado a crimes hediondos, reincidente em crimes hediondos, por exemplo, e aquele que praticou um crime mesmo considerado hediondo, mas de menor impacto social. E eles eram tratados da mesma forma, nenhum dos dois tinha progressão de regime. Aquele caso, por exemplo, do Admar, que o pessoal chamou do maníaco de Lusiana, né? O juiz que analisou o processo dele foi extremamente rigoroso na concessão dos benefícios. O Ademar trabalhou durante mais de um ano, sem nenhuma falta, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum atraso, e simplesmente do nada voltou a praticar crimes um ano depois. Quer dizer, não dá para adivinhar. Como é que você vai adivinhar que o cidadão vai voltar a cometer crimes? O sistema deveria ter, de alguma forma, colaborado para que essa pessoa não reincidisse. Essa é a ideia, que o sistema não produza mais criminosos, que o sistema diminua a produção, de alguma forma colabore. É um fator muito complicado evitar a reincidência. De qualquer forma, é o Estado que tem que testar fórmulas e investir no sistema, criar finalidades para que isso seja correspondido lá na frente, para que o sujeito que passou pelo sistema, pelo menos, não volte a cometer nada. E isso, a depender do cidadão, é difícil de se identificar. Agora, existem estudos que provam, que mostram, né, que grande parte da criminalidade surge dentro dos próprios presídios. É exagero a gente dizer que os presídios hoje são escolas de crime?
Não, não é exagero de forma alguma, até porque a lei não é cumprida como já foi destacado aqui na sua totalidade. Então, quando se define os regimes de acordo com a gravidade do crime, é justamente para isso. Se eu tenho um crime apenado com mais de 8 anos, esse sujeito vai para um regime fechado. Se eu tenho um crime que não é tão grave, que não chega a 8 anos, para o semiaberto. Se não chega a 4 anos, para o aberto. E a ideia é essa. E dentro do sistema, que eu separe criminosos violentos de criminosos não violentos, a separação de sexo, como a própria lei prevê, que eu consiga ao máximo possível uma separação para individualizar melhor e identificar qual a necessidade de cada um dos sujeitos presos. Se não há investimento no sistema, isso vai ficando muito difícil. E se eu coloco, por exemplo, uma pessoa que não tem esta personalidade, que deveria estar no regime aberto, num regime fechado, é lógico que eu estou colaborando de forma negativa com essa pessoa. Professor Juiz, o que precisa mudar? Bom, eu acho que há uma necessidade da gente quebrar certos paradigmas, né? O sistema carcerário, o sistema penitenciário de uma forma geral, nunca foi prioridade para o Poder Executivo. A grande questão que se coloca é o seguinte: para que governo o sistema penitenciário é prioridade? Se ele tem, por exemplo, R$1 milhão na frente dele, o que ele vai fazer? Ele vai investir isso num hospital, numa escola, ele vai tapar buraco, ou ele vai pegar e vai construir um presídio, ou vai investir na infraestrutura desse presídio? A gente sabe que o sistema penitenciário é sempre a última escolha. Normalmente, os governantes só lembram que existe o sistema penitenciário quando, infelizmente, acontece uma tragédia. Por exemplo, no caso das rebeliões. Professor Leal, uma luz no fim do túnel, a gente pode ser otimista? É difícil. Não, sempre otimista, sempre otimista. É só se pensar na lógica do sistema, né? Antes de mais nada, por que o Estado tem que investir? Porque o Estado deve investir. O Estado não nos permite desistir de nenhum cidadão. Essa é a função do Estado. Por isso que o Estado, a todo momento, tem que pensar em novas fórmulas, em novos métodos de conseguir proporcionar isso. Ele tem que proporcionar ao cidadão que se encontra preso ou solto a sua realização. Esse que está preso demanda mais cautela, mais atenção por parte do Estado. E a lógica do sistema é justamente essa, é não prender para piorar. Então, se houver uma vontade política, que é muito importante, o investimento tem que ser feito, houver uma vontade executiva das pessoas que estão envolvidas no sistema serem bem treinadas, bem preparadas para isso, nós temos modelos de sucesso. No Brasil, muitos e muitos modelos de sucesso, nos quais a reincidência cai a níveis toleráveis. Não podemos pensar que o sistema chegará a 100% de não reincidência, porque esse 100% é impossível de ser atingido. Agora, se eu tenho níveis de excelência como 90%, 95%, isto é uma campanha de sucesso. Se eu implemento um sistema, um programa, uma fórmula que me permite que 95% dos presos não reincidam, eu tenho um programa de sucesso. As saídas temporárias, por exemplo, nas quais nós temos uma fuga, uma evasão de 2%, 3%, 5%, são um sucesso. É que normalmente se observa os 5% que não retornam. Agora, 95% dos presos retornaram. Não posso dizer que o programa não é um sucesso. Então, é uma quebra de paradigma, como foi dito aqui. Eu tenho que quebrar os paradigmas e observar com mais frieza a lei. E executar a lei. Cumprindo a lei, eu tenho uma chance muito grande de chegar aos objetivos. O senhor também é otimista, juiz? Sou bem otimista e acho que o professor tocou num ponto fundamental. Na verdade, posso dar dados concretos e oficiais aqui de Brasília. Saidão que nós tivemos aqui, o último saidão, saíram 800 presos. Desses 800, 2% não retornaram. Aí você fala, o sistema então não funciona. Não funciona. Um sistema em que 98% dos presos saem, cumprem as obrigações e retornam ao estabelecimento prisional, é um sistema que funciona. Mas é óbvio que, infelizmente, esses 2% que não retornaram, eu posso ter, por exemplo, um preso que entrou no ônibus e matou uma pessoa. O que vai sair nos jornais no dia seguinte? Não vai sair os 98%, vai sair esse, né, que praticou o crime. E aí a população fica contra o benefício. Vai acontecer sempre. Você vai ter um índice de 2%, 3%, 4% de presos que vão insistir na prática de crimes. Assim como, e aí eu insisto, você tem cidadãos soltos, primários, que resolvem praticar crimes. Então nós não vamos nunca conseguir reduzir esse nível a zero. Mas é óbvio que vai ser chamada a atenção sempre para o lado negativo, né? É justamente aquele cidadão que fez alguma coisa errada, que vai ocultar os méritos daqueles outros 98% que cumpriram suas obrigações de forma satisfatória.
Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Juiz Bruno André Silva Ribeiro, professor Alexis Couto de Brito, obrigada pela participação aqui no nosso programa. E a gente volta na semana que vem. Até lá.